Então o Flamengo ontem foi na casa do adversário com uma altitude de quase 3.000 metros e conseguiu tirar do adversário 2 pontos. E ganhar 1 ponto. Então nesse saldo, o Flamengo ele prendeu o LDU. Falou assim, não, fica aqui também, perto da gente. Matematicamente falando, esse empate com o Flamengo, no rabisco, na matemática, foi um ótimo resultado. Palmeirense reconhece empate do Flamengo como importante na Libertadores e afirma excelente resultado fora de casa. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto fez uma análise perfeita da situação do Flamengo no grupo C da Libertadores da América. Com o empate diante da LDU na altitude, o Mengão não deixa o seu adversário abrir vantagem e ainda pode ser primeiro do seu grupo. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente deixa a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo agora. O Mengão assistiu o jogo do Flamengo. Assistiu o jogo do Flamengo. Foi um desafio assistir o jogo do Flamengo. Olha, um jogo, cara, extremamente assim, né? Sabe, cozinha galo. Tipo assim, as duas equipes cozinhando, deixando ali no banho-maria o jogo. E basicamente a estratégia da LDU era a estratégia de tentar uma ligação direta. Aproveitar da linha alta do Flamengo para tentar surpreender o sistema defensivo. Então na hora que o sistema defensivo do Flamengo tivesse alto, eles tentavam surpreender, tanto que várias e várias vezes ficaram impedidos. E quando não tinha VAR, era muito perigoso esse estilo de jogo, né? Quando não tinha VAR, por exemplo, pro Flamengo, poderia, em algum momento, em algum lance, os bandeiras, a arbitragem não percebeu o impedimento. E aí até validar um gol ilegal. Então, antigamente era muito perigoso você manter a linha alta. Hoje você consegue trabalhar com a linha alta. O Flamengo ficava com a linha alta, fazia a linha defensiva alta e deixava o LDU muitas vezes em situação de impedimento. E assim, o jogo do LDU era esse. Era isso, basicamente. O LDU não veio com a opção de propor jogo, não veio com a opção de subir a sua linha, não veio com a opção de dominar meio campo, dominar espaço, de tabelar, articular, não. Era ligação direta, muitas vezes que saía até do próprio goleiro ou do sistema defensivo direto para o sistema ofensivo. E eu acho que o Felipe Luiz ele não esperava isso, não. Ele esperava um LDU mais atuante. Até porque eles conhecem a dificuldade das equipes brasileiras em enfrentar uma altitude. Uma altitude tão expressiva, onde você tem ali quase 3.000 metros acima do nível do mar. E isso faz com que os jogadores brasileiros sofram dor de cabeça, ofegância, parece que você fica tentando toda hora catar o ar. É assim, galera, é uma luta contra o próprio organismo. É uma luta contra o próprio organismo. Só que o LDU não. O LDU, na minha opinião, fez um jogo bem covarde por parte do LDU. E o Flamengo, ele veio disposto taticamente com uma formação diferente, né, num modelo ali de 2 volantes, o Gerson posicionado à frente, o objetivo de fazer a pressão na linha alta do LDU para tentar evitar uma saída com maior velocidade. Só que eu acho, mano, que no fim o Gerson poderia ter ficado até de volante, porque fisicamente falando o Gerson estava muito cansado. Tava muito cansado. O Gerson se cansou muito rápido na partida. Talvez porque ele sentiu mais esse efeito altitude. Pode ser. Pode ser, né? Isso é de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Então eu acredito que talvez o Gerson poderia até, sei lá, ele ter utilizado outro arranjo, outra formação. É muito fácil falar depois que o jogo aconteceu. Porque na verdade eu acho que o Felipe Luiz ele fez isso porque ele não esperava o LDU tão defensivo assim, tão retraído. O Flamengo dominou o jogo. Ficou com mais posse de bola, trabalhou tranquilamente no seu setor defensivo, trabalhava tranquilamente a bola no seu setor defensivo. Justamente na transição do segundo bloco para o terceiro bloco,
era onde o LDU apertava a marcação, conseguia compactar os espaços e deixava o Flamengo meio sem opção. Só faltou chutar mais. Eu acho que o Flamengo poderia ter chutado bolas mais rasteiras a média distância. Tentaram algumas bolas a média distância sim, mas foram mais altas. A bola alta a média distância, com o efeito da altitude, onde você tem ali fisicamente uma dinâmica diferente, a bola sobe demais. Então se você tenta uma bola mais rasteira, mais baixa, você tem a possibilidade do goleiro rebater, da bola de repente desviar em alguém, fazer aquele rebate-rebate na área e uma hora sobrar para algum jogador do Flamengo. Você consegue projetar suas linhas mais altas. Então acho que faltou chute rasteiro de longa distância. Tá tocando, eu já volto. Então assim, mano, depois do jogo, surgiram os dois lados da moeda. Muita gente elogiando a atuação do time. Eu acho que o time estrategicamente se comportou bem. Era importante não perder lá. Um empate contra a LDU com a altitude, ela é um bom resultado. E muita gente também falando mal. Time preguiçoso, fica utilizando a altitude como uma desculpa. Mas galera, a altitude não é desculpa. Realmente é uma coisa assim que é difícil você lutar contra a sua fisiologia, né? O seu organismo. É difícil. Não é só uma questão de falta de vontade. É que o cara ele se cansa muito rápido. Não é só o fator assim, a bola ela é mais rápida, o domínio tem que ser num tempo diferente, ou o chute, a bola sobe mais. Não é só esses fenômenos físicos da mecânica de jogo em si, da dinâmica de jogo em si, mas também tem o fenômeno dentro da fisiologia humana. Para vocês terem uma ideia, o Palmeiras vai enfrentar o Bolívar, 3.600 metros. E se eu não me engano, são 19 jogos de times brasileiros contra o Bolívar lá. De 19 partidas jogadas lá, só teve 3 vitórias de brasileiros. Que eu acho que foi o Grêmio, o Palmeiras em 2020, porque da última vez que jogou lá também eu acho que perdeu. E tem mais um clube aí que eu não sei qual que é. Não lembro qual que é agora, não vou me recordar. Mas só para vocês entenderem como que a altitude ela influencia. Quando a gente está assistindo a televisão, falta vontade para esses caras, isso é desculpa. Agora, a altitude influencia, mas não influencia de você chutar mais. Não influencia, por exemplo, do Felipe Luiz olhar para o banco e dar uma oportunidade para o Matheus Gonçalves, que é um jogador mais jovem, às vezes tem um ímpeto físico melhor, coloca no segundo tempo também para trazer um pouco mais de essência, de força, de explosão. Eu concordo com o torcedor que é um pouco mais crítico em falar assim, mas o time não chutou, faltou às vezes uma arrancada. Eu entendo essa crítica. Mas do outro lado também, existe uma coisa que muita gente não falou, entre os que elogiaram e os que criticaram. O que a galera não falou é que ontem foi basicamente um jogo de 6 pontos. Isso porque com a vitória, a LDU ficava em primeiro lugar. Aí você olha e fala assim, tá, Neto, mas a LDU tá em primeiro lugar. Mas tá em primeiro lugar com 1 ponto de diferença pro Flamengo. Então o Flamengo ontem foi na casa do adversário com uma altitude de quase 3.000 metros e conseguiu tirar do adversário 2 pontos. E ganhar 1 ponto. Então nesse saldo, o Flamengo ele prendeu o LDU. Falou assim, não, fica aqui também, perto da gente. Matematicamente falando, esse empate com o Flamengo, no rabisco, na matemática, foi um ótimo resultado. Talvez na mecânica, na dinâmica de jogo tenha sido ruim. Jogo cansativo, jogo chato. Flamengo parecia que estava cansado em campo. O time não chutou, o time não teve, né? Não foi aquele time aguerrido. Agora, quando você olha pro rabisco, pra matemática, aí é um baita de um resultado importante e muita gente não olhou isso. Muita gente não prestou atenção que nesse jogo de 6 pontos poderia fazer com que o LDU se desgarrasse e fosse a primeiro lugar isolado. E aí depois o Central Córdoba, que joga amanhã contra o Deportivo Táchira, se ganhasse também ia desgarrar. Aí a coisa ia ficar feia pro Flamengo. Aí a parada ia ficar feia. Tem gente falando assim,
tensão no Flamengo. Ó, ligou o alerta. Não. O alerta teria ligado se tivesse perdido. Se tivesse perdido. O empate, matematicamente falando, fez com que o LDU ficasse próximo do Flamengo e com que o resultado amanhã do Central Córdoba, se for um resultado positivo, o Flamengo joga de novo com o Central Córdoba e também joga de novo com o LDU aqui. E o LDU é uma equipe extremamente espaçada, vocês viram. Então não é difícil de chegar no Maracanã e o Flamengo ser superior e ganhar do LDU. Aí sim é pra colocar a intensidade. Aí se não tiver a intensidade, aí o torcedor tem razão de reclamar. Muita razão de reclamar, se não tiver. E que teve muita gente que não olhou essa matemática. Só olhou assim, né? O Flamengo tá em terceiro no grupo, não tá na zona de classificação. Mas é 1 ponto de diferença. Então segurou o LDU ontem. Agora tem mais 3 jogos. É como se o campeonato fosse começar de novo, porque enfrenta de novo os mesmos 3 adversários. Dentre desses 9 pontos disputados, sei lá, se vencer 2 e empatar 1, eu acho que tranquilamente classifica até em primeiro. Porque pode tirar ponto do LDU, pode tirar ponto do Córdoba, que tá na frente. Então você tirar ponto de equipes que estão na frente, pode te colocar em primeiro do grupo. Matematicamente falando, então, foi um resultado extremamente estratégico e extremamente importante. E dos 6 pontos disputados, virtualmente o Flamengo ganha 3, porque tira 2 da LDU e ganha mais 1. Então se aproxima da LDU na pontuação, fica com 1 ponto só de diferença e ainda evita a LDU de desgarrar. Agora, pessoal, uma coisa muito interessante vai acontecer. O Palmeiras vai jogar numa... Salve, salve nação! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Opina Porco ficará na descrição como forma de créditos. E o Flamengo ontem enfrentou a LDU pela Libertadores da América e conseguiu um empate na altitude. E diante desse resultado, nosso Mengão não deixa o seu adversário se desgarrar ainda mais no grupo C e ainda por de quebra consegue aí um ponto fora de casa que pode ser importantíssimo aí para conseguir a primeira posição ao término da fase de grupos. O Flamengo agora tem 2 jogos em casa e 1 fora. Enfrentará a própria LDU em casa e também o Deportivo Táchira em casa. O jogo fora de casa é contra o Central Córdoba, ou seja, são 3 partidas aí que o Flamengo depende apenas de si para conseguir aí, né, a primeira posição, que é importantíssimo nesse momento na fase de grupos. Lembramos que terminar, né, a fase de grupos em primeiro dá vantagem para a nossa equipe ter o segundo jogo dentro de casa na fase mata-mata. Isso é de fundamental importância. Ano passado o Flamengo quase não se classifica, né? Se classificou em segundo e esse fato de ter se classificado em segundo decidiu o jogo de volta fora de casa e perdeu para o Peñarol. Então ontem sim foi um resultado importantíssimo. Muitos aí criticando o Flamengo, que dava para atacar mais, que dava para vencer. Eu concordo em parte. Ontem o Flamengo poderia sim ter vencido se tivesse finalizado mais, mas é altitude, cara. Não podemos deixar de levar essa consideração com relação à partida de ontem. Era um jogo que nós percebemos que o próprio Gerson, que é um dos caras que mais correm dentro de campo, não conseguiu, cansou. Ele ficou totalmente aquém daquele Gerson que atua nas partidas independente de jogar todos os jogos ou não. A altitude pesou para Gerson e alguns jogadores que já no início do segundo tempo era nítido o cansaço. Então, diante dessa situação, jogar fora de casa contra o primeiro do grupo e ainda tem essa questão da altitude, o Flamengo consegue sim um resultado importantíssimo aí. E com relação a questões matemáticas, esse ponto pode ser de fundamental importância e ajude o Flamengo a conquistar aí a primeira vaga no grupo C, né? O nosso Mengão agora, foco total no Campeonato Brasileiro, tem jogo importantíssimo contra o Corinthians no Maracanã, precisa vencer, né? O último jogo o Flamengo goleou o Juventude e agora, né, precisa vencer o Corinthians aí para continuar
brigando com os primeiros colocados. Lembramos que o Flamengo goleou o Juventude e na sequência empatou contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Participa aqui do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.